Nós vamos hoje ler um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Hoje, desde que levantei, desde que estava meditando no que tratar aqui com os irmãos, o Senhor nos trouxe esse texto. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. O Paulo trata de quão frágeis nós somos. Meus irmãos, nós estamos passando dias difíceis, dias em que o mundo está sendo agitado, mudado, as coisas transtornadas no mundo que nós estamos vivendo. Isso tem servido para mostrar para o homem, nós já falamos isso algumas vezes, o quão frágil o homem é. O homem vinha se achando que era muita coisa. O homem achava que porque ele podia ir para o espaço, porque ele podia lançar um foguete que chegava na Lua, porque ele está com uma nave indo para chegar em Marte, porque ele consegue desvendar os mistérios da química, da física e tantas coisas mais. O homem achava que estava no controle de tantas coisas. E então Deus permite uma situação como essa, para mostrar para o homem que o homem não é nada. Para mostrar para o homem quão frágil o homem é. Para mostrar que um vírus, que ninguém consegue ver com os olhos físicos, está destruindo a economia, a estrutura e abalando a estrutura da nossa sociedade. O apóstolo Paulo já revelou isso há muitos anos atrás, a fragilidade nossa. Nós, homens, mulheres de Deus, nós sabemos a nossa fragilidade. Nós sabemos o quão frágil nós somos. E eu quero pensar justamente isso hoje à noite com os irmãos. 2 Coríntios 4, verso 7. Paulo diz assim, 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Eu quero pensar justamente sobre isso, sobre a nossa fragilidade e o poder de Deus que opera em nós, trazendo isso para nós, como cristãos. Nós estamos aqui e cantamos muitas vezes o quanto nós confiamos em Deus. Não é? Confiado, viverei. Na confiança, descansando, é que nós vivemos, nós caminhamos. Mas nós sabemos que confiamos em Deus porque um dia o Evangelho de Deus nos alcançou. Um dia aquelas boas novas do Evangelho chegou até nós e nós somos salvos pelo poder de Deus através da obra de Cristo Jesus. Esse é o Evangelho que nos alcançou. Esse é o Evangelho que nós recebemos. E aí Paulo inicia esse texto dizendo assim, nós lemos, temos porém esse tesouro. O que é o tesouro? É o Evangelho, é a palavra de Deus. Esse tesouro em vasos de barro. Então nós, naturalmente falando, nós somos frágeis, fracos. Sozinhos nós não somos nada, mas nós temos este Evangelho, esse poder de Deus que nos alcançou e habita em nós. E se hoje nós podemos estar aqui, confiados, descansando, firmes nas promessas, cheios de esperança, no mundo desesperado, se nós podemos estar desesperados, todo o mérito
Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. E é isso que Paulo fala. Ele fala, nós somos vasos frágeis, fracos. O evangelho nos alcançou. E esse poder de Deus nos alcançou e habita em nós. E é isso que nos faz fortes. É isso que nos dá essa fortaleza. Mas é saber que em nós não tem nada de bom. Somos fracos. Somos frágeis. Grande é o Deus que nós confiamos. E eu fico imaginando Deus sabendo quem nós somos, da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, e confiando, não é? Confiando em nós esse poder de vir habitar em nós. O Espírito Santo habita em nós, mora em nós. Quem somos nós? Tão frágeis. Nós podemos nos alegrar e nos encher de esperança, sabendo que o Senhor está conosco. Ele está em nós. Mesmo sabendo quem nós somos, não é? Lá no Salmo 103, no verso 14, nos diz que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Deus sabe quem nós somos. Ele sabe da nossa fragilidade. Ele sabe das nossas dores, dos medos, das preocupações. Ele sabe disso. E mesmo assim, Ele nos fortalece. Irmãos, eu hoje passei o dia pensando nesse texto. Pensando como é bom nós sabermos disso. Que em nós mesmos não tem nada de bom. A nossa força, a nossa confiança, nossa esperança está em saber que o Senhor habita em nós, em saber que Ele é quem nos fortalece, que Ele é quem cuida de nós, e com Ele nós temos condições de enfrentar quaisquer lutas, quaisquer adversidades, quaisquer problemas que venham. Não combina, não cabe nós, cristãos, homens, mulheres, que um dia já confiamos em Deus, que entregamos nossa vida nas mãos dele, não cabe nós vivermos amedrontados, desesperados, abatidos, sabe? Destruídos. Não cabe. Não pode. Às vezes nós sentimos, e o texto que nós lemos fala isso, às vezes nós podemos até passar por algumas circunstâncias, como nós lemos aqui, não é? Atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E aí eu lembro o apóstolo Paulo que escreve isso aqui para nós, que ele passou, que autoridade ele tinha para escrever isso aqui. Tem um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 24, eu vou fazer a leitura, não preciso colocar. Paulo escreve assim, eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio, em nudez. Olha que lista de sofrimento que Paulo passa. Olha que quanta coisa Paulo enfrentou. Mas aí ele mesmo diz, quando escreve para os irmãos em Filipenses, lá no capítulo 3, no versículo 14, Paulo diz assim, mas eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. De Deus em Cristo Jesus. Paulo fala, eu passei por muita coisa. Eu enfrentei muita coisa. E ele fala, eu sou um vaso de barro, nós somos frágeis. Mas é o poder de Deus que habita em nós que nos capacita a enfrentar todas as tribulações sem desanimar, olhando para o alvo, caminhando para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, passar por essas tribulações, nós passamos, nós enfrentamos, não é a primeira vez e não vai ser a última. Enquanto estivermos aqui, essas coisas fazem parte. O que nós não podemos fazer é nos entregar e achar que isso é o fim porque acabou. Se basearmos em nós mesmos, nós somos frágeis. Mas nós temos um Deus que habita em nós. Nós temos um Deus que mora em nós. Algumas vezes passamos por situações como essas, que parece que as nossas energias elas vão sendo consumidas, parece que nós vamos nos desgastando, parece que chega dias que você está lá embaixo, não é? Você está sem força mais. Como nós lemos aqui,
Paulo mesmo diz, abatidos. Tem dia que nós estamos abatidos, mas não destruídos. Existem provações que são tremendas. Mas aí eu quero lembrar para você o que o próprio apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10, ele fala assim, porque quando estou fraco, é o quê? É aí que estou forte. Paulo fala, quando eu estou fraco, é nessa hora que eu estou forte. Por quê? Porque aí eu estou reconhecendo o vazio frágil que eu sou e que eu só sou alguma coisa pelo poder de Deus que habita em mim. Então, se você, meu irmão, minha irmã, que passa por esses momentos e às vezes olhamos e falamos, estamos cansados, né? Abalados já, com tanta coisa, e não passa, e vai prolongando. Eu quero dizer uma coisa, é quando nós estamos fracos, é aí que nós somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Então não importa o tamanho do problema, não importa a grandeza das lutas, o que importa é saber que o nosso Deus é soberano, que o nosso Deus está acima, está no controle, e nós precisamos lembrar sempre disso. 2 Coríntios 4, verso 7, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse tesouro, nós temos ele em vaso de barro. Né? Irmãos, nós podemos passar por qualquer circunstância. E nós passamos e Deus nos deixa ver que nós somos frágeis para que o poder seja dele e não de nós mesmos. Nós confiamos em Deus, nós descansamos nele e é com ele que nós vamos vencer, é com ele que nós vamos passar. E nós precisamos entender isso e manter isso muito claro nas nossas mentes, nos nossos corações. É permanecer em Cristo. Precisa existir uma diferença entre aqueles que confiam em Deus e aqueles que não confiam. Irmãos, as pessoas precisam olhar para nós e ver uma diferença na nossa paz, na nossa confiança, na forma de encarar os problemas. Precisa existir uma diferença. Nós não somos como aqueles que não têm esperança. Nós não somos como aqueles que não sabem aonde estão confiados. Nós não somos como esses. Não é porque somos melhores, não. Paulo deixa isso muito claro. Somos vasinhos de barro frágeis. A diferença está no Deus que habita em nós. E isso precisa ficar visível. Isso precisa se expressar, se manifestar, para que possa ser visto. Não é? Para que possa ser visto a excelência do poder de Deus. Como é que os crentes, como é que os cristãos estão passando nesses dias de pandemia, de quarentena? Como é que os crentes estão enfrentando esses problemas esses dias? Será que estão enfrentando confiados como nós cantamos aqui, firmes nas promessas, ou se entregando desesperados, morrendo de medo? A gente tem que ter diferença, precisa haver uma diferença. E nós precisamos refletir muito sobre isso. Onde nós estamos confiados? Paulo nos mostra que precisa existir uma diferença naqueles que confiam em Deus, naqueles que não confiam. Passa aí. Verso 8. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Irmãos, atribulados nós somos? Muito. Né? Enfrentamos tribulação? Sim, passamos por ela, mas não podemos viver angustiados. Não podemos viver angustiados. Nós ficamos muitas vezes perplexos, mas a gente não pode desanimar. Quantas vezes nós lemos na Bíblia, nós temos a palavra de Deus nos escutando para não desanimar, mantém o ânimo, fica firme, não se entrega. Por quê? Porque faz parte da vida cristã. E aí segue, pode passar mais um, dizendo, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Sabe, nós precisamos saber onde é que nós temos crido. Nós precisamos saber que o Senhor nunca nos abandona. Romanos 8, versículo 37, não precisa não. Romanos 8, 37, nos diz assim, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas,
Tudo isso que nós passamos. Precisamos saber que nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos salvou. Será que você tem entendido isso? Ou será que você tem vivido com muito medo, preocupado, desesperado diante de tudo o que nós passamos? Sabe, nós na mão do Senhor, nós que somos vasos frágeis, vasos de barro, nas mãos do Senhor, Ele nos molda e traz serventia para as nossas vidas. Ele faz algo na nossa vida, um barro, coisa sem valor, um barro que só serve para ser pisado. O Senhor nos traz, nos molda e confia algo tão valioso para as nossas vidas. Romanos 9, 21 diz assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro para dar a mesma, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra. Sabia que o vaso por si só não tem valor nenhum? O vaso por si só não tem valor nenhum, mas quando o oleiro pega, trabalha nele, agrega valor nele, sabe? O vaso, se não for moldado, ele não vale nada, mas depois de moldado, trabalhado, preparado, ele tem serventia. Assim somos nós nas mãos do Senhor. É as mãos do oleiro que traz valor para nós. É as mãos do mestre que nos faz ter valor. Mas sabe, o vaso para ter valor, ele precisa ser moldado, não é? O vaso para ter valor, ele precisa passar por um processo. E Paulo traz essa expressão de vaso, e a Bíblia várias vezes fala de vasos, vasos que são moldados para ter valor. Vasos de barro, mas para que ele possa ser útil, ele tem que passar por um processo. Você já deve ter visto aquela imagem, né, do oleiro moldando o vaso. Ele pega aquele monte de barro e coloca lá na olaria ali, o oleiro começa a mexer naquele vaso, naquele barro, aquele monte de barro, e ele vai mexendo e o vaso vai ficando certinho no centro ali e vai sendo moldado. Se aquele monte de barro começa a mover, a sair do centro, ele vai entortando, ele vai se quebrando, e ele perde o valor. E sabe o que isso me lembra? Isso me lembra que um vaso de barro, um monte de barro, para prestar, para ser útil, ele tem que estar no centro da vontade do oleiro. Ele tem que estar no centro ali das mãos do oleiro. Se ele sair dali, ele se quebra e ele não tem valor. Ele não vai ser útil. Eu e você somos vasos de barro, para a gente poder receber algo tão precioso da parte do Senhor, para sermos úteis nas mãos dele, nós temos que estar no centro da vontade dele. É muita gente querendo esse poder de Deus, é muita gente querendo ser bênção, ter a presença de Deus, ser protegido e guardado por Deus, é muita gente querendo isso, mas poucos querem estar no centro da vontade do Senhor. Poucos querem ser moldados, sabe? Poucos querem fazer parte ali. Senhor, eu estou aqui, faça a tua vontade. O problema é que hoje, infelizmente, as pessoas querem fazer apenas a sua vontade própria. As pessoas querem fazer o que gosta, o que quer, o que acha, o que tem vontade. E ainda assim querem ser bênção, querem ter o poder de Deus em si. Não tem, se não estiver no centro da vontade de Deus. Irmãos, nós precisamos refletir sobre isso. Nós somos vasinhos de barro, frágeis. A gente só tem valor se nós estivermos no centro da vontade de Deus, que é o oleiro das nossas vidas, para nos moldar, para trabalhar. E quando o oleiro começa a moldar aquele que está no centro da vontade dele, sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a tirar o excesso. Sabe, o oleiro, quando está moldando o barro, ele vai amassando o barro, e se está sobrando, ele tira as rebarbas, ele tira as pontinhas, ele corta ali, corta aqui, ele vai retirando o que precisa. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. É isso que nós precisamos deixar Deus fazer. É deixar Deus tirar o que não precisa da nossa vida. É deixar Deus cortar o que tem que cortar. E é por isso que muitas pessoas não se adequam à vontade de Deus, porque não estão dispostos a abrir mão de nada. Quer viver fazendo tudo do jeito que quer, do jeito que gosta, do jeito que acha, e não aceita ser moldado por Deus.
ser corrigido, sabe? Ser amassado ali. Tirar fora as obras da carne, que a palavra de Deus nos diz, lá em Gálatas 5. Tirar fora a vaidade, o orgulho, a mentira, a soberba. Abrir mão dos pecados. Não quer, porque é normal. Sabe o que isso é? É não ser moldado. Se não for moldado pelo oleiro, não vai receber a presença dele. Porque o Senhor, ele vai habitar em vasos que foram moldados, tratados, trabalhados. Porque o nosso Deus é santo, puro. Sabe, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele fala da nossa fragilidade, mas a Bíblia nos lembra muito desse oleiro que quer moldar a nossa vida. Os dias são muito ruins, são maus, perigosos, e nós precisamos da presença de Deus conosco para vencer. Mas Deus só vai estar em vasos, moldados, trabalhados, cuidados. Você sabe por que o mundo está tão desesperado hoje? Sabe por que tantas pessoas em desespero, com medo? Porque não sentem a presença de Deus consigo. Não sentem. Não sentem a presença de Deus. Porque a presença de Deus é sentida em uma vida que está em comunhão com Ele. Uma vida que foi moldada, trabalhada. Aí a presença de Deus é sentida ali. Caso contrário, o Senhor não vai entrar em uma vida que está nos padrões desse mundo, fazendo o que todo mundo faz, vivendo como todo mundo vive. Não é assim. Não é assim. E um vaso, ele é moldado. Eu estava olhando esses dias um vídeo do oleiro fazendo barro. Você deve ter visto, não sei. Ele coloca as mãos dentro e vai puxando para fora. A forma do oleiro moldar o vaso. Ele vai passando a mão por dentro, de dentro para fora. E assim o vaso vai subindo. Sabe por que isso? É a forma que Deus trabalha. É de dentro para fora. De dentro para fora. Ele muda o interior. Ele vai mudando do interior para o exterior. Ele vai moldando, ele vai limpando as impurezas. Não adianta ter um vaso bonitinho por fora e todo sujo, corroído por dentro. Não adianta. É assim que o Senhor quer moldar. O Senhor quer moldar o coração. E de dentro ele vai mudando o meu jeito de agir, de pensar, de falar. E nós precisamos viver essa diferença. Caso contrário, nós não vamos estar em comunhão com esse oleiro. E outra coisa, bom lembrar aqui quando falamos desse oleiro, moldando o vaso frágil, que vai receber a presença do Senhor. Ele precisa também passar pelo fogo. O vaso tem que passar pelo fogo para ser moldado, para ser cozido, para ser preparado. Não passar pelo fogo, ele não cozinha, ele não está pronto para ser usado. E nós precisamos passar por esse fogo. Qual é o fogo? É o fogo das provações. É o fogo que serve para moldar. É o fogo que serve para criar firmeza. É o fogo que serve para nos fazer entender o que é um cristão que confia no Senhor, que caminha nele. Meus irmãos, essa palavra de Deus, ela é como o fogo que molda, que queima as nossas rebarbas, aquilo que não serve, aquilo que está fraco, ele vai fortalecendo, firmando. Nós precisamos passar por isso. As nossas provações são esse fogo que a palavra de Deus fala e que nós precisamos passar por ele para sermos fortalecidos. As pessoas não entendem que fogo é esse que tem que passar e fazem cada interpretação bárbara, que não tem nada a ver com nada. O fogo que a palavra de Deus nos diz aqui é aquele que nos fortalece, que firma, que nos faz estar fortalecidos para quando chegar dias como esse, nós sabermos em quem nós temos crido, nós sabermos como passar e para onde caminhamos. Paulo foi forjado no fogo. Que fogo que Paulo foi forjado? Aquela lista de coisas que nós lemos lá, perseguição, chicotes, ameaça de morte, naufrágios e quantas coisas mais. O que fizeram? Fortaleceram Paulo. Fortaleceram. Aí ele está pronto para suportar qualquer coisa. Pedro nos diz, 1 Pedro, capítulo 1, versos 6, 7, nos fala as provações, provam a nossa fé como fogo prova o ouro. Diz assim, em que vós grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações,
para que a prova da vossa fé aumente muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, e se enche em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. É passar por essa provação. Não é fácil, mas isso está moldando a gente. Esses dias eu estava falando, a gente vai passar por isso, irmão. Isso que nós estamos vivendo, nós vamos passar. E eu quero muito que isso sirva para moldar muitas vezes as nossas vidas. E essa provação sirva para que depois que a gente passar por isso, a gente passar para o outro lado muito mais firme e fortalecido na fé. Eu espero que depois que enfrentarmos esta quarentena, esta pandemia que está se alastrando no mundo, nós possamos olhar para nós mesmos e ver, nós não somos mais os mesmos, nós somos muito mais maduros, fortalecidos, firmados, a nossa fé vai sendo provada. Mas isso só vamos conseguir se nós mantivermos firmes, olhando somente para Cristo e descansando nos cuidados dele. O Senhor quer trabalhar em nós, possuir, habitar em nós, para que nós possamos resistir a esses dias difíceis que estamos vivendo. Sabe, irmãos, o Senhor molda, o Senhor tira as rebarbas, o Senhor nos queima, não é, pelo fogo das provações, das lutas que nós passamos para nos deixar firmes. E aí, a palavra de Deus nos chama a saber usar, possuir o nosso vaso. Que vaso? Isso aqui, nosso corpo. Saber possuir o nosso vaso em santificação e honra. Porque Deus molda, trabalha, prepara, mas se eu não souber usar esse meu vaso em santificação e honra, eu estrago toda a obra, o trabalho que Deus quer fazer em mim. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4:4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Irmão, eu tenho que saber como é que eu estou possuindo esse vaso. Isso aqui é a habitação de Deus. É aquele vaso frágil, mas que o Senhor vem habitar. Eu não estou sabendo usar esse meu corpo, eu estou usando ele em prostituição, eu estou usando ele em adultérios, eu estou usando ele nas práticas pecaminosas. Isso aqui não é pureza e honra, não. Ele não vai habitar, não adianta. Não adianta, não tem como. A palavra de Deus nos fala. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Tem jeito não, porque a Bíblia fala. Ah, mas todo mundo faz, todo mundo vive assim, hoje é normal. Para Deus não é. Para Deus isso é pecado. E ele não habita ali. Não adianta. A gente tem que tomar cuidado. E é o que a Bíblia fala. Nós somos frágeis, vasos de barro. Ele quer habitar. Eu preciso tomar cuidado com aquilo que quebra a comunhão com esse Deus que quer habitar em nós. 1 Pedro 1, 22, 23, Pedro diz assim, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos arduamente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. É viver assim, sabendo que hoje eu não sou mais aquele velho homem, eu não sou mais aquela velha mulher, eu hoje sou uma nova criatura, eu tenho que saber como eu estou vivendo, se eu quero realmente sentir a presença do Senhor, se eu quero estar andando com Ele, guardado, protegido, a minha vida tem que ser diferente de andar dessa forma. 1 Timóteo 2:21, de sorte, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Para isso eu tenho que andar dessa forma. E eu estava pensando hoje, nós somos vasos frágeis, queremos a presença de Deus, queremos ter Deus conosco, né? Protegendo, nos guardando. E mais as pessoas clamam hoje sobre Deus, querem Deus, almejam Deus. Mas para eu sentir isso, para eu viver isso, eu preciso colocar a minha vida dentro da vontade dele. Eu preciso me guardar do pecado. Eu preciso procurar me purificar.
que eu possa ser instrumento, vaso para honra nas mãos, sabe, puro. Você não vai pôr uma coisa boa num vaso sujo, impuro, não é? Falo para as irmãs aqui que cozinham. Você não vai pôr uma comida para você comer, uma coisa pura, uma coisa boa, num vaso imundo, sujo. Não vai. Vai pegar aquele limpinho, preparado. Mesma coisa Deus. O Espírito Santo dele não vai vir habitar numa vida suja, cheia de pecado, cheia de coisa não confessada. Não vai. Não adianta querer. E aí nós temos que cuidar. A nossa vida precisa ser cuidada para poder ter a presença do Senhor e saber que nós somos vasos de barro, com muitas aflições, com muitas coisas. E eu já vou caminhando para terminar. Mas lembrando, irmãos, a vida do cristão, aqui, o cristão passa por muitas aflições, sim. Nós enfrentamos lutas, mas sabe, é o poder de Deus que habita em nós. Isso é suficiente para nós. Você, irmão, irmã, que hoje à noite anda nos caminhos do Senhor, tem procurado obedecer, ser fiel a Ele, pode descansar, que a graça dele é o suficiente para nós. Paulo, quando estava passando por aquela aflição, Paulo mesmo disse, 2 Coríntios 12, verso 9, ele clamou ao Senhor, pedindo que o Senhor tirasse aquele espinho que incomodava ele. E a resposta de Deus para Paulo foi: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Os dias estão difíceis, a gente olha para os lados, é tanta coisa, não é? Pessoas com medo, riscos sendo expostos aí em todo lugar. E a gente olha para Deus, e Deus vira para mim e para você e fala: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, meu irmão, minha irmã, nós oramos, eu oro todas as noites para que Deus possa acabar com essa pandemia. Eu oro todas as noites para que Deus possa tocar na mente de um daqueles cientistas e de repente ele descubra um remédio sem querer, sabendo que foi algo que vem de Deus. Eu oro por isso. Sabe, irmão, eu preciso entender que da parte de Deus o que eu recebo é: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E isso nos basta. Saber que a graça dele é o suficiente para nós. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele está conosco, sabendo que em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores, que as nossas fraquezas são uma forma para Deus se fortalecer, se engrandecer. Deus resolveu guardar o seu tesouro nesses vasinhos frágeis de barro que nós somos. O tesouro está aí, guardado em nós, habitando em nós. Que privilégio esse saber. E é por isso que nós lemos que em tudo isso nós passamos, nós vivemos. Mas isso não pode nos destruir. Isso não vai nos abalar, isso não vai nos acabar. Coronavírus, quarentena, pandemia, seja o que for, não pode destruir a vida de um homem, de uma mulher que está confiado e descansado no Senhor. Não pode. Não pode. Isso só vai ter acesso à nossa vida até o espaço, o momento que Deus permitir. A gente só vai ser alcançado por esse vírus se Ele permitir. Isso só vai fazer mal para a gente se Ele permitir. Nós só vamos para as consequências desses problemas se Ele permitir. Então não há razão para nós vivermos desesperados. E é por isso que nós lemos aqui. Nós podemos passar por tudo isso. Não precisamos desesperar. Não precisamos viver angustiado, preocupado, porque nós sabemos que o Senhor está pronto para nos guardar, nos proteger quando enfrentamos qualquer circunstância das mais adversas que nós venhamos viver. Eu vou terminar nosso pensamento, pode deixar, Isaac, esse texto. Eu vou terminar nossos pensamentos aqui lendo Romanos, depois eu volto aí ainda. Romanos 8, texto que eu gosto sempre de ler e trazer isso à nossa mente. Romanos 8 e 35. Olhamos tudo isso. Nós lemos aqui. Não precisamos preocupar, não precisamos temer. E o verso 35 de Romanos 8 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição,
fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matador. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nem a vida, nem os anjos, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos descansar nisso. E volta lá, Isaac, para Coríntios. Nós precisamos lá mais. Temos, porém, tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Verso 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Meus irmãos, que nós possamos entender isso, descansar no nosso coração. Somos frágeis, fracos. Mas o Deus que nós servimos, que habita em nós, é o suficiente para nos passar em triunfo por tudo isso que estamos vivendo. Vamos orar para a gente terminar. Se você puder, fique de pé.